Amém, irmãos. Como é bom estarmos reunidos para também ouvir a exposição da palavra de Deus hoje à noite. Eu peço a você que abra comigo no Salmo 119. Prometo não pregar o Salmo 119 inteiro, apenas os versículos 57 a 64. Salmo 119, versículos 57 a 64. Vou pedir ao pessoal da mesa botar um pouquinho de retorno aqui, se puder. Obrigado, queridos. Creio que esse trecho do Salmo 119 é muito apropriado para esse momento de passagem do ano, para nós refletirmos sobre a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu peço que você acompanhe com atenção a leitura desses versículos 57 a 64, que o Espírito Santo inspirou para nós assim: O Senhor é a minha porção. Eu disse que guardaria as tuas palavras. Imploro de todo o coração a tua graça. Compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Considera os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Apresso-me, não me detenho, em guardar os teus mandamentos. Laços de perversos me enleiam. Contudo, não me esqueço da tua lei. Levanto-me à meia-noite para te dar graças, por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade. Ensina-me os teus decretos. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, ó Espírito Santo, ilumina nosso entendimento nessa noite. Dá-nos ouvidos para ouvir a tua voz, coração como uma terra fértil, para receber essa boa semente, e que essas palavras gerem em nós profunda sabedoria, consolo e encorajamento para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que tipo de percepção da bondade, da esperança, nós precisamos ter na vida para enfrentar momentos difíceis? Eu estava lendo alguns anos atrás uma história de uma igreja na Alemanha, uma igreja que possuía uma congregação enorme, bastante próspera, mas que no ano 1636, no século 17, se viu de repente, de uma hora para outra, dizimada pela famosa Guerra dos 30 Anos que aconteceu na Alemanha. E essa igreja, ela tinha um pastor, era uma igreja luterana, ela tinha um pastor chamado Martin Rinkart. É um nome famoso, compositor de hinos, você vai entender por quê. Porque esse pastor e essa igreja passaram por uma situação inusitada, meus irmãos. No período de um ano, conta-se que ele teve que fazer o enterro de mais de 5.000 crentes naquela cidade, por causa da guerra. Se você fizer um cálculo, 5.000 crentes no ano, isso dá uma média de mais de 15 pessoas por dia. 15 pessoas por dia. E não foi só a igreja deles. A história nos conta que as congregações ali daquela cidade e da região, todas elas se viram rasgadas por essa guerra, pela morte, pelo desastre econômico que se sucedeu. E foi uma situação muito difícil, não só para esse pastor, mas para a família dele. Mas a história conta para a gente que esse pastor, mesmo com os gritos que se ouviam pela cidade à noite, e ele e a família dele, todas as noites, buscavam fazer suas refeições, e ele escreveu uma prece de ação de graças, para ensinar os filhos dele e a família dele, como eles deveriam orar nesse período. Todas as noites, antes da refeição, qual deveria ser a oração deles de família, qual deveria ser a fé deles. E essa oração dele acabou virando um famoso hino, na língua inglesa, que diz mais ou menos assim: agora nós agradecemos a Deus, com os nossos corações, mãos e vozes, por todas as coisas maravilhosas que tu tens feito, nas quais seu mundo se alegra. E aí ele vira para os filhos dele e fala: este Deus, desde a barriga da mamãe, tem nos conduzido com incontáveis presentes de amor. Ele continua sendo o nosso Deus. E eles faziam essa oração todos os dias, no horário da refeição. Meus irmãos, veja que definitivamente essas preces e esses poemas só podem ser escritas por alguém que se rendeu.
não ao medo, não à desilusão, não à incredulidade, mas alguém que se rendeu a uma bondade sobrenatural de Deus. Alguém que tem a sua mente e o seu coração alinhados com uma vida de esperança, com foco, com um compromisso de ser guiado não pelo desespero, mas de ser guiado pela palavra do Deus vivo e se manter de pé. E o salmo que nós estamos lendo hoje, estudando juntos, ele explica como é possível viver assim. Porque quando você ouve esse tipo de coisa, você fala, talvez funcionou para ele, mas como é possível na prática ter essa esperança? Quando você olha para o ano de 2023 que passou, e talvez para o momento que você esteja vivendo agora, e para os medos, receios e temores que você tem para 2024, como é possível viver à luz dessa esperança? E o texto de hoje vai explicar isso para a gente. Em primeiro lugar, meus irmãos, e aqui eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá? Nesses 8 versículos nós vamos ver detalhadamente, porque o segredo está aí no texto bíblico, tá? A primeira coisa que nós vamos ver é que a bondade absoluta do Senhor, ela tem que ser o nosso suprimento total. A bondade absoluta do Senhor tem que ser o nosso suprimento total. Então, esses 8 versículos, eles abrem e fecham, dirigindo-se ao Senhor. Talvez apareça a palavra Senhor para você aí, em caixa alta, em letras maiúsculas. E o versículo 57, olha aí como é que ele coloca. Ele diz, o Senhor é a minha porção. A forma como o salmista abre esses versos, é descrevendo que Deus, Ele é a sua porção, a sua provisão. E essa linguagem, para um judeu que estivesse lendo esse texto, ela evocaria algumas das ideias antigas relacionadas ao povo de Israel, porque a palavra porção, ela evoca a ideia de distribuição de terra. Eu não sei se você lembra, mas Josué, que sucedeu Moisés, ele recebeu a incumbência de distribuir a terra prometida entre as 12 tribos. Lembra disso? Então, quando você vê lá o livro de Josué, você vê lá as 12 tribos de Israel, recebendo cada um a sua porção de terra, depois que eles entraram na terra de Canaã. Mas é interessante que havia um grupo entre essas tribos, que era o grupo dos levitas, do qual Arão era o cabeça. E a porção deles era um pouquinho diferente. Lá em Números 18, versículo 20, o texto diz que Deus virou para Arão e falou o seguinte, na sua terra, herança nenhuma terás. E no meio deles, nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção, e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Meus irmãos, enquanto pessoas estavam recebendo terra, se todo mundo queria receber terra, Deus queria lembrar aos levitas que eles teriam em Deus a sua completa suficiência. Deus iria prover para tudo deles, mesmo que eles não tivessem uma terra. Por quê? Porque Deus é o suprimento verdadeiro. E os levitas viveriam assim, pela fé, confiando de que Deus proveria para eles. Meus irmãos, Deus queria usar os levitas para ensinar que não há contentamento nesse mundo se Deus não for a fonte para nós de toda bondade. Veja que ele termina o salmo, ou termina essa sessão no versículo 64, carregando essa ideia. Olha o versículo 64. A terra, Senhor, está cheio da tua bondade. Está vendo? Davi está olhando para o mundo criado por Deus e percebe que não há lugar para onde ele possa olhar que não se perceba a bondade. Aqui a palavra é a palavra Hesed. É um hebraico que eu gosto muito, essa palavrinha Hesed, que às vezes a gente tem dificuldade de traduzir ela para o português. Às vezes a gente na Bíblia traduz como bondade ou como amor, mas Hesed é uma palavra que descreve esse amor total, esse amor longânimo, paciente de Deus para conosco, esse amor esticável do Senhor. Ou seja, ele está falando, quando eu olho para o mundo inteiro, eu percebo o teu amor me cercando por todos os lados. Algum de vocês já ouviu falar de Robinson Crusoe? Quando eu tinha 13 anos, eu li o livro As Aventuras de Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. E o Robinson, para quem nunca ouviu falar, ou quem nunca leu, conta basicamente a história de um homem que ficou náufrago numa ilha remota por 28 anos. Tá? E ele, na percepção dele, ele estava sozinho nessa ilha. Só que um belo dia, de repente, ele descobre que ele não estava sozinho na ilha. Só que ele descobre isso sem ver ninguém. Sabe como é que ele descobre? Um certo dia ele olha na praia, tem pegadas recém-feitas. E como a maré ainda estava baixa,
não deu tempo de cobrir aquelas pegadas, então ele pensou que a pessoa não deveria estar muito distante. E o simples conhecimento de que havia outras pessoas na ilha com ele, já trouxe grande consolo e grande conforto ao coração dele. Eu não estou sozinho. Meus irmãos, se uma pegada de um pé descalço na areia, quando você acha que está sozinho numa praia, já é suficiente para garantir a presença de outro ser humano, o que você deveria supor quando nós vemos no mundo as impressões daquilo que John Bunyan chamou do sapato do mestre? Quando você olha para o mundo inteiro, e o mundo inteiro está repleto de pegadas de Deus. Meus irmãos, eu acabei de voltar de viagem da Bahia, e eu passei pela Chapada Diamantina. Quando eu olhei aquelas formações rochosas, e aquelas grutas, e cavernas, eu fico pensando, como é possível que alguém ache que ninguém fez isso aqui? Que alguém simplesmente fez, sabe? Meus irmãos, quando você olha para a orla de Guarajuba, Salvador, na Bahia, ou para Ubatuba, ou para Florianópolis, quando você anda esse nosso Brasilzão, você é sufocado pela bondade de Deus na natureza. Você vê os dedos do mestre, da majestade, da glória dele em toda a criação. Quando você está morrendo de calor, no calor cuiabano de Brasília, e você fala, Deus manda chuva, e Deus fala, é chuva que você quer? Chuva em dezembro. Partículas de H2O, moléculas suspensas na atmosfera, que nos lembram que Deus tem misericórdia de nós. Ele manda chuva para regar a terra. Quando você vê os milhões de plantas, de árvores, que somente Deus poderia fazer crescer, que servem para nos abençoar com as suas sementes, quando você vê milhões e milhões e milhões de pegadas de Deus no barro desse mundo, você realmente percebe que o amor de Deus nos cerca por todos os lados, né? Igual aquela música, né? Por todo lado. Você já cantou, eu sei que você já cantou. E veja, meus irmãos, que Davi ele está dizendo aqui, que não é somente na terra de Canaã, aonde os hebreus habitavam, que essa misericórdia de Deus se manifesta, onde Deus já era conhecido, onde Deus já era adorado, mas também nas muitas partes do mundo, aonde os homens não prestam adoração a Deus, aonde as pessoas não reconhecem o Senhor. Até essas partes estão cheias da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor. Mas, meus irmãos, toda essa percepção de bondade só é possível se Deus for a sua porção. Você nunca vai perceber essas coisas. Por que tem muita gente que não percebe? Porque eles não têm em Deus a sua porção. Deus é o nosso contentamento. E eu te pergunto, meu irmão, você tem tido essa percepção da bondade de Deus, por Deus ser a sua porção? Hoje você vai servir ali um prato de comida ali atrás, você vai botar uma porção de cada uma daquelas guloseimas maravilhosas ali. Mas eu quero te perguntar, se Deus é a tua porção? Você tem experimentado esse sufocamento da bondade de Deus por todo lado? Você percebe isso? Vou fazer uma pergunta mais simples. Cristo tem sido o seu suprimento diário e suficiente? Porque muitas vezes eu e você estamos descontentes nesse mundo, não contentados, não supridos, justamente porque Deus não tem sido o nosso suprimento diário. E aí a gente esfria, e a gente fica fraco, e incrédulo e vulnerável nesse mundo de medos e temores. Eu e você precisamos ler a Bíblia, meus irmãos. O ano está abrindo e você precisa perguntar a você mesmo se você tem esse compromisso com um Deus todo suficiente. Porque esse é o segundo ponto do Salmo. Esse é o segundo ponto. Se Deus, a pergunta que ele vai fazer são duas perguntas. Se Deus é todo suficiente, qual é o compromisso que eu devo ter com esse Deus todo supridor? Com esse Deus todo suficiente? Será que eu deveria apenas ficar de braço cruzado, passivo e falar, realmente, Deus é muito bom, que Deus é bom? Ou eu deveria responder isso de alguma forma? Veja que ele vai falar de um compromisso de obediência. Ele vai falar isso em 4 pequenos detalhes que tem nesse texto. Primeiro, uma obediência comprometida. Olha o versículo 57. Na segunda parte ele diz assim, eu disse que guardaria as tuas palavras. Viu aí? Eu disse que guardaria as tuas palavras. Em outras palavras, ele resolveu, como um levita, pensa aqui, a gente está pensando como um levita. O levita ele deveria
ter um foco, uma prioridade em guardar as palavras do Senhor. E a palavra guardar aqui, às vezes engana a gente a tradução no português, porque não é só guardar, tipo botar numa gaveta, mas é observar, é obedecer, é viver como se essas coisas fossem uma prioridade. E você vai perceber que para o salmista isso aqui não é uma mera obrigação religiosa, é uma busca sincera do favor divino, da graça de Deus. Olha o versículo 58, olha aí. Imploro de todo o coração a tua graça, compadece-te de mim, segundo a tua palavra. Meus irmãos, veja, ele implora, porque você só pode implorar por alguma coisa se você reconhece que você não tem essa coisa em você, não é? O salmista, ele reconhece que nele não reside essa totalidade, essa suficiência. Então ele implora pela graça de Deus. Senhor, eu não tenho essa lei naturalmente dentro de mim, eu não tenho esse amor, essa suficiência. Então, Senhor, eu te imploro pela sua graça. Meus irmãos, eu fico lembrando do cego de Jericó, à beira do caminho. Ele era cego. De repente ele ouve que Jesus está passando. E o que ele fala? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, eu sou cego, eu não vejo. E o que Jesus fez? Ele teve misericórdia, ele se compadeceu dele, ele curou aquele homem. Meus irmãos, quando nós começamos a entender essa bondade de Deus e de que Deus promete nos dar graça, então isso me leva a uma autorreforma pensativa das minhas prioridades, de reordenar a minha vida. Olha o versículo 59. Considero os meus caminhos e volto os meus passos para os teus testemunhos. Está vendo? Senhor, eu não quero mais viver letargicamente, egoisticamente. Eu quero viver para as tuas prioridades. Eu considero agora, Senhor, se eu tenho andado nos teus caminhos, como é que foi, meu irmão, minha irmã, o seu ano de 2023? Quais foram as suas prioridades? O que ocupou o seu tempo mental, o seu coração, seu esforço? Porque quem vive no mundo da bondade de Deus tem que considerar os seus caminhos, tem que ajustar a rota do GPS. É muito ruim estar na estrada e o GPS te mandar para um lugar que você não queria ir, né? Você, recalculando. Se ele não vai fazer, você tem que recalcular. Tem que puxar de volta para a estrutura certa. E meus irmãos, veja, o salmista entende que isso é algo que ele não deveria demorar a fazer. Deveria ser uma obediência imediata. Olha o versículo 60. Olha aí, olhem. Apresso-me, não me detenho em guardar os teus mandamentos. Você está vendo que ele não está procrastinando? Senhor, quem sabe em 2024, e se não der certo 2024, 2025? E se não der certo 2025, 2026? Talvez eu faça essas coisas. Não, é para ontem, ó. É para ontem. Apresso-me, Senhor, não me detenho em guardar os teus mandamentos. A diligência e a presteza mostram se a gente entendeu o compromisso, né? Meus irmãos, perceba que uma vida que reconhece a bondade de Deus responde se comprometendo com Deus. É assim. Se você percebe a bondade de Deus, você se compromete com Deus. E não há neutralidade, meus irmãos. Não é possível você perceber a bondade de Deus e falar assim, quer saber? Eu vou viver para mim, eu vou fingir que nada disso é verdade, isso não faz diferença na minha vida. Meus irmãos, a Bíblia está repleta de pessoas que tentaram fazer isso. Fingiram que eles podiam viver de forma neutra, sem compromisso com a bondade de Deus. E acabaram se dando muito mal por isso. Meus irmãos, vocês lembram de um cabrinha na Bíblia chamado Ló? Ló era sobrinho de Abraão. E o texto de Gênesis nos diz que esse homem chamado Ló enriqueceu bastante junto com um parente dele, Abraão. Eles passaram a ter gados e bois, a ponto de eles ficarem tão ricos que a terra nem mais aguentava eles dois juntos, né? Os pastores deles começaram a brigar, e Abraão gostava muito de Ló, e falou, Ló, não vamos brigar, né? Vamos fazer o seguinte, Ló, vamos se distribuir aqui, ó. E aí eles olharam assim para toda aquela terra, e falaram assim, Abraão falou para Ló, Ló, tem a campina aqui, tem esse lado de cá, você escolhe, Ló, para onde você quer ir. E Ló, meus irmãos, tomou uma decisão pensando, não tanto em Deus, mas em si, o que era bom para ele. E ele falou, Abraão, eu quero ficar para o lado de cá, e Abraão foi para o outro lado. Só que o lado que Ló escolheu era perto de Sodoma e Gomorra.
E lá foi Ló colocar a família dele nas margens de Sodoma e Gomorra. Você lembra a história, o que aconteceu? As filhas dele, ele mesmo, passaram a viver um terror naquela cidade. A ameaça de serem abusados. E foi uma decisão que ele tomou, que Ló tomou. Você lembra de um homem chamado Sansão? Que amou mais a sua força e os seus cabelos do que a Deus. E aí surgiu uma cabrinha chamada Dalila, né? Que entendeu onde estava o coração dele, e manipulou o coração de Sansão, o seduziu, bajulando ele frivolamente. E Sansão foi literalmente engambelado pelos filisteus, foi preso, foi envergonhado, porque ele deixou o coração dele se afastar. Sansão era um israelita, meus irmãos, ele conhecia a verdade, ele conhecia Deus, mas achou que era possível viver sem compromisso com a bondade de Deus. Você lembra de Salomão? Salomão era filho de Davi, rei de Israel, mas deixou o coração dele ser tomado por 700 mulheres e 300 concubinas. Meus irmãos, 2 mulheres na minha vida já me dão muita aventura. Ele arrumou 1000 para si. 1000 mulheres. Quem consegue agradar 1000 mulheres? E você lembra que o coração dele se desviou, ele precisou fazer um poste ídolo para cada uma delas, para agradar cada um dos deuses das nações delas. Meus irmãos, se você acha que é possível observar a vontade de Deus, mas viver de uma forma afastada e neutra, você está se enganando. Eu lembro uma história que o Paul Harvey escreveu no livro dele alguns anos atrás, sobre um soldado na Guerra Civil dos Estados Unidos, que estava assim meio incerto quanto ao seu próprio exército, mas também não queria assumir compromisso com o outro lado. Então ele, no meio da calada da noite, ele tirou seu uniforme, botou um casaco azul, uma calça cinza, e foi para o meio do campo de batalha com roupas neutras. Sabe o que aconteceu com ele? Tomou chumbo dos 2 lados. Tomou chumbo do exército dele, que não sabia quem era, e do exército inimigo, que também não sabia quem era. Meus irmãos, neutralidade é tão ruim quanto frieza. Dá vontade de vomitar alguém que é morno. Não seja morno. Deus chama você nessa noite a não comprometer a sua fé, mas a assumir a sua fé, seu compromisso com Deus bondoso. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 6, escrevendo sobre batalha espiritual, ele disse, antes de falar sobre o diabo, sobre a armadura do Espírito, ele disse lá em Efésios 6,10, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos no Senhor. É um chamado, meus irmãos, a um compromisso com alguém que é todo suficiente. É óbvio que você, ao me ouvir, você talvez esteja pensando, pastor, eu gostaria de viver assim. Eu até tentei, pastor, em 2023, eu confesso que eu até tentei. Eu fiz algumas metas de leitura da Bíblia, leitura anual da Bíblia, comprei uma devocional, mas pastor, foi bem mais difícil do que eu esperava. E você pode ficar com a sensação ao me ouvir de que eu estou dizendo que a sua responsabilidade agora é fazer dar certo. Talvez viva pelas obras. Não, meus irmãos. O próprio texto vai mostrar que seria impossível para o salmista e para a gente viver dessa forma, se nós não tivermos claramente uma esperança pautada na graça. Em outras palavras, a última pergunta do texto, que esperança é essa que é tão poderosa para nos fazer viver no amor de Deus? Que esperança é essa? Meus irmãos, o salmista passa aqui, e eu fecho o texto com essa última parte, terceira parte. O salmista passa a mostrar que o amor de Deus não somente o cerca por todos os lados, mas Deus o tempo inteiro vai dando recursos da graça para sustentar o crente na sua vida. Essa graça de Deus não é distante, ela é próxima. Deus dá recursos, ferramentas, equipamentos da graça de Deus para vivermos nesse mundo difícil. E veja, meus irmãos, o salmista não está enganado. Ele sabe que o mundo é hostil, complexo. Davi tinha muitos inimigos, tanto políticos quanto religiosos espirituais. Então, por exemplo, no versículo 61, ele diz, veja aí comigo, laços de perversos me enleiam, contudo, não me esqueço da tua lei. Senhor, eu tenho muitos inimigos,
Eles me enleiam, a linguagem aqui é literalmente um novelo dos ímpios, é como se fosse um barbante que vai se entremeando e vai tentando prender e amarrar, seja pela perseguição, seja pelas aflições do pecado, das tentações. Era uma figura de estilo que a literatura hebraica gostava muito, de falar dos laços. Mas Davi está falando, mas a tua lei é capaz de me desembaraçar desses laços. Ela é um consolo para mim, ela me lembra que Deus me ama, ela me lembra da sua vontade, então eu não preciso ficar perdido em meio a novelos, eu não preciso ficar embaraçado, então Senhor, me ajuda a não esquecer da tua lei. Veja, você está vendo? Ele está lançando mão da Bíblia, da leitura da Bíblia, e eu vou enfatizar isso para você quantas vezes necessário for, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É sério, meus irmãos, vai girar a chave do ano, daqui a pouquinho a gente vai fazer 10, 9, 8, sabe qual que é o primeiro compromisso que você tem que fazer? Vou ler a Bíblia esse ano como nunca. Faz de verdade, meu irmão. Mas não deu certo esse ano. Mas vai dar no próximo, vamos lá, vai dar certo. Leia a Bíblia, meu irmão. Faça um compromisso, faça disso uma prioridade, uma meta. E veja, deixa eu tentar ajudar. Eu não fiz essa aplicação hoje de manhã lá na videira, mas vou fazer aqui. Não começa com metas muito altas, não, de verdade. Alguns conseguem ler a Bíblia inteira o ano inteiro, glória a Deus. Mas Deus não exige isso de você, sabia? Se você fizer um compromisso de ler um capítulo da Bíblia por dia, não 4, que é quem lê a Bíblia o ano inteiro. Se você conseguir 4, glória a Deus. Mas se você conseguir ler um capítulo por dia, já vai ser muito bom. Você pode fazer assim, num dia você lê um do Antigo Testamento, outro dia do Novo Testamento. Pode ir, vai alternando. Começa com Gênesis 1, Mateus 1, vai alternando. É uma forma bem simples. Isso já vai te ajudar bastante. À medida que você for pegando o hábito, você vai ficando melhor nesse negócio, você vai ganhando disciplina. E meus irmãos, isso não se aplica somente à sua vida de leitura da Bíblia, mas também à nossa vida de oração. Olha o que ele vai falar no versículo 62. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Meia-noite era o horário que ele estava se levantando para orar. É interessante, meia-noite, né? Você pensa que é o início da noite, mas para o hebreu, na verdade, ele dormia cedo, né? Ele não tinha iPhone, ele não tinha Netflix, ele ia para a cama cedo, não tinha nem energia elétrica, tá? Então, meia-noite era meio que assim, antes um pouquinho da metade da madrugada, tá? Então, literalmente, ele está falando o quê? Eu me levanto no meio da madrugada para orar. Detalhe, para render ações de graças, para agradecer a Deus. Isso aqui é muito interessante, porque talvez você fique pensando como presbiteriano, que nós não somos desses, né? De vigílias da madrugada. Mas, meus irmãos, eu não vou discutir com o texto bíblico, eu vou te perguntar, qual foi a última vez que você se levantou de madrugada para orar? Sério? E às vezes, me permita fazer essa aplicação, às vezes a gente se levanta no meio da madrugada por vários motivos, né? Para ir beber uma água, ir no banheiro, ou às vezes você se levanta no meio da madrugada porque você perdeu o sono. E aí o que a gente faz muitas vezes quando a gente perde o sono? A gente fica ali meio, né, na insônia, e acha que às vezes tem que tomar um remédio para voltar a dormir, mas às vezes, meu irmão, minha irmã, o Espírito Santo está te incomodando, sabe para você fazer o quê? Para você orar. Vai orar. Acorda de madrugada, perdeu o sono, o que você vai fazer? Vai orar. Vai gastar tempo com Deus. Meus irmãos, eu posso dizer isso pela minha experiência, alguns dos melhores momentos que eu tive com Deus na minha vida foram de madrugada, sem dúvida. Só eu e Deus, longe dos olhares e da pressão por performance da sociedade. Ninguém está te vendo de madrugada. Então não use a madrugada para o mal, use a madrugada para o bem. Use a madrugada para agradecer a Deus. E está vendo que não é oração só para você ficar pedindo, Deus, minha vida está muito ruim, vou reclamar. Não, é oração para agradecer. Ah, Deus, eu tenho tanto a agradecer. Nem cabe na agenda do dia, vou ter que usar a agenda da madrugada. Vou orar, vou agradecer a Deus pelos seus retos juízos. Veja, então, olha só, ler a Bíblia, cultivar uma vida de oração, inclusive até de madrugada. Terceiro lugar, cercar-se de companheiros e amigos que te ajudem. Olha o versículo 63. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Meus irmãos, um dos recursos da graça que ele usa para viver na bondade de Deus é se cercar de amigos do reino, de pessoas que o fortaleçam com palavras do reino. Meus irmãos, se é verdade o ditado bíblico e popular de que as más amizades, o quê? Corrompem os bons costumes. Lembra disso? As más amizades corrompem os bons costumes. Se é verdade, isso também é verdade que as boas amizades cultivam bons costumes. As boas amizades
são aquelas que nutrem a nossa alma nos momentos de maior necessidade. E meu irmão, eu quero propor a você que no ano de 2024, olha a minha proposta para você. Você, é uma proposta ousada, tá? Ouve aí, pode anotar se quiser. Não só que você busque amigos assim, você deve buscar amigos assim, mas que você se torne para alguém um amigo assim. Em vez de pensar em você, pense em alguém que está precisando de amigos assim. E aí você se torna esse amigo para essa pessoa. Essa pessoa a quem você vai trazer palavras de esperança, de conforto. Você vai substituir as suas conversas triviais. Porque, meus irmãos, não tem pecado em falar de que o Fluminense perdeu de 4-0, que o Flamengo... Não tem pecado nisso. É bom falar que o Fluminense perdeu de 4-0. Eu gosto disso. Mas esse não é o ponto. Porque muita gente no mundo fala sobre essas coisas, mas poucos são aqueles que conhecem o reino de Deus e a sua justiça. E podem falar dessas coisas, trazer alegria e edificação aos que ouvem. Cerque-se de amigos assim. Talvez, você está precisando andar um pouco mais perto de pessoas que enchem o seu coração com as palavras certas. E a última dica que o salmista dá, para quem quer viver nessa graça, é de fato ser um aprendiz, um estudante, um discípulo de Deus. Olha o versículo 64. A terra, Senhor, está cheia da tua bondade, ensina-me os teus decretos. É o que um discípulo de um rabino diria para o seu rabino: ensina-me, seja o meu mestre. Meus irmãos, nós precisamos ser estudiosos das doutrinas da graça de Deus. Deus não te chamou a ser um crente superficial. Deus não te chamou a ser uma pessoa que ouve uma palavra aqui, outra palavra ali, e vive de forma meio superficial. Deus te chamou a ter raízes profundas. E para ter raízes profundas, você precisa estudar. Você precisa aprender. Você precisa fazer com que o seu compromisso com Jesus, em várias medidas, seja como se você estivesse numa sala de aula, com um quadro branco, e fala: Senhor, anota aí que eu estou aprendendo. Pode botar no quadro as tuas maravilhosas doutrinas, ensina-me o caminho delas, enche o meu coração de perspectiva. Você percebe, meu irmão, minha irmã, como nós precisamos nos munir dos recursos da graça de Deus, se quisermos viver com esperança. A gente tem que aprender, a gente tem que ser aprendiz. E se você não for um aprendiz, você não vai se deleitar. Tive um dia muito interessante na praia agora com os meus filhos. A gente brincou bastante. Melissa já tinha ido para a praia, o Daniel também, mas o Daniel não se lembrava. A Melissa já lembrava. Para quem já foi para a Bahia, ou para qualquer praia do Nordeste brasileiro, você sabe que o negócio é bom demais, né? E aí um dia a gente sentou, aquele solzão nas costas, água de coco. Mas sentamos eu, Daniel e Melissa na praia, e ficamos olhando aquele marzão de Deus, meus irmãos. E tentando absorver tudo aquilo, né? Porque é uma grandeza. Se para adulto é difícil, imagina para criança, né? E eu tentando aprender de Deus ali, meus irmãos. E eu um tanto emocionado, e os meus filhos aprendendo a processar tudo isso. Mas o Danielzinho, na limitação das palavras dele, está aprendendo a falar. Ele olhou para aquilo ali, e eu não sei o que estava passando na cabeça dele, mas a pergunta foi muito engraçada, meus irmãos. Foi uma pergunta incompleta, mas eu entendi tudo. A pergunta que ele fez, ele estava olhando assim, ele falou assim: papai, como? Como? A pergunta terminou no como. E meus irmãos, eu estava com a mesma pergunta na cabeça. Na minha cabeça eu estava: filho, eu sei, há 38 anos eu estou fazendo a mesma pergunta. Como? Que Deus é esse? Meus irmãos, quando nós paramos de contemplar o amor de Deus, a nossa vida fica seca igual uma ameixa seca. Quando a gente perde o encanto, quando a gente para de ponderar no tamanho do amor de Deus, que foi capaz de trazer você hoje à noite aqui. Um amor que, a despeito de tudo que nós passamos nesse ano de 2023, é um amor que nos sustentou, não é? No meio do luto, no meio da dor, no meio da perda, no meio de expectativas frustradas, coisas que não aconteceram, planos que você tinha para esse ano, mas não deram certo. Mas um amor que tantas vezes muda os seus planos, e estraga as suas expectativas de propósito,
para que você não confie nessas coisas, mas confie no Senhor. Meus irmãos, os discípulos, certa feita ali em Mateus capítulo 6 e Lucas também, viraram para Jesus, eles estavam preocupados com o que haveriam de vestir e de comer. E Jesus vira para eles: por que vocês estão ansiosos? Ansiedade pecaminosa. Por que vocês estão preocupados com o que haverão de vestir, ou de comer, ou de beber? Porque aqueles que não conhecem a Deus é que se preocupam com essas coisas. Mas vocês, fazem o seguinte: olhem as aves dos céus. Elas não plantam, nem semeiam, nem colhem, contudo não lhes falta o alimento. Olhem para os lírios do campo. Ficam lá balançando o dia inteiro. Eu digo para vocês, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Se Deus cuida assim do lírio do campo, que amanhã se vai embora, e das aves do céu, Ele não vai cuidar de vocês, os filhos a quem Ele ama? Meus irmãos, presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso é sério. Como é que Jesus poderia garantir, asseverar a certidão, a segurança dessas coisas? Sabe por quê, meus irmãos? Porque só alguém que é a própria porção pode garantir uma coisa dessa. Aquele que disse essas palavras, ele mesmo veio como porção para se entregar a nós, o Filho de Deus que foi colocado no prato daquela cruz, o pão que desceu do céu, a provisão, o alimento, o pão que aquele que abocanha nunca mais tem mais fome, aquele que bebe dele nunca mais tem mais sede, Meus irmãos, só alguém que é a provisão, encarnada, concreta, pode assegurar essas promessas. Jesus sabia do que ele estava falando, porque ele disse: eu estou aqui, eu sou a provisão de vocês. E ele se colocou naquele Gólgota, Monte da Caveira. Um dia de desolação para os discípulos e um dia de escândalo para os judeus que achavam que Jesus era um blasfemo. Ou seja, não apeteceu nem as expectativas de um nem de outro, mas não importava. Porque ali, naquela cruz, justiça e graça estavam se beijando. A verdade de Deus estava se cumprindo. E o nosso prato estava sendo servido. Não seria o prato da vingança, das folhas frias, do amargor, que é o que nós merecíamos, mas o prato do amor, da bondade, do suprimento, porque aquele que morreu ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, todas as férias, eu faço algumas leituras bíblicas para mim, e eu volto em algumas mesmas leituras. E eu tenho 38 anos, eu sou pastor há 9, completei 9 anos de ordenação pastoral há 2 semanas atrás. E eu volto nessas mesmas verdades como se eu estivesse lendo elas pela primeira vez. Meus irmãos, eu leio coisas na Bíblia e o meu coração reverbera: se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E se Ele fez isso, não nos dará porventura com Ele todas as coisas? Glória a Deus, igreja! Todas as coisas! Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus. Quem antes morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai, está vivo, meus irmãos! Que coisa maravilhosa! Então, quando eu uso minhas férias para voltar nessas promessas, como eu volto quente! Quando eu tenho oportunidade, eu passei ali alguns dias, eu, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha cunhada, minha esposa, meus filhos, momentos alegres, festivos, mas as melhores horas do dia, claro, a gente comeu de tudo, peixe, parmegiana de frango, entrou na água, a gente fez coisa boa, mas as melhores horas do dia é quando a gente volta nas promessas do reino de Deus, porque quando a gente volta nelas, elas são eternas, elas não passam, e elas enchem o coração incrédulo de alegria e falam: que coisa boa! Como Deus é bom! Eu fico com saudade dessas conversas. Eu fico desejando que em 2024 nossas conversas sejam assim. Que o reino poderoso e sobrenatural da bondade de Deus te cerque e te sufoque por todos os lados. Meus irmãos, um famoso teólogo disse que a arte
da ação de graças é a vivência da graça. A arte da ação de graças é a vivência da graça. Pastor Timothy Keller, no seu livro Cânticos de Jesus. O que ele queria dizer quando ele disse isso? Meus irmãos, ação de graças é mais do que um reconhecimento no seu coração da bondade de Deus. É viver em resposta a essa bondade. Como é que você pode, dentro dessa perspectiva bíblica, agradecer a Deus pelo dom da vida? Vivendo de um modo digno. Como que você pode agradecer a Deus pelos seus dons e habilidades que você recebeu da mão dele? Pegando esses dons e habilidades e investindo eles na vida dos seus irmãos. Usando eles. É assim que você agradece a Deus. Não é escondendo o talento, é usando o talento. É investindo o talento. Como é que você agradece a Deus por tudo que as pessoas têm feito a você? Replicando na vida de outros essas mesmas coisas. Você recebeu um cartãozinho esse ano? Eu vou ensinar para você uma coisa que eu aprendi lá nos Estados Unidos. Os americanos tinham um hábito, os evangélicos americanos, de sempre que você fazia uma coisa pequena, eles escreviam um cartãozinho de gratidão. Meus irmãos, eu ficava pasmo com aquilo. Toda vez que você fazia alguma coisa para alguém, eles escreviam um cartãozinho. E aí na hora que eles faziam alguma coisa por você, você tinha que escrever cartãozinho, né? É bom escrever cartãozinho. Meus irmãos, coisas pequenininhas como um cartãozinho. Um cartãozinho de gratidão ao irmão e à irmã e a Cristo em primeiro lugar. Isso vai longe, meus irmãos, um cartãozinho. Representa muita coisa no âmbito do coração. Como que você pode agradecer a Deus por toda a felicidade que Ele tem te dado? Ao esforçar-se por tornar outras pessoas felizes em Cristo. Faça isso! Pare de pensar só na sua felicidade. Você já é feliz o suficiente, nem precisa ficar buscando mais felicidade, mas você pode produzir a felicidade de Cristo na vida de outros. Fale, alegre-se, transborde das coisas de Deus, deixa outros se alegrarem com você. Como que você pode agradecer a Deus pela beleza criada na natureza? Veja, eu não posso fazer formações rochosas na Chapada Diamantina, eu não posso fazer isso. Então como é que você agradece a Deus? Meus irmãos, ajudando a tornar o mundo mais belo, dentro da mordomia que lhe é confiada. Meus irmãos, um dia lá na praia, o Daniel veio com uma latinha na mão de cerveja. Eu falei, meu Deus. Meu filho só tem 3 anos. Filho, o que é essa latinha? Papai, alguém jogou o lixo no chão, ele está errado. Eu falei, glória a Deus. Porque, meus irmãos, até a cidadania das coisas terrenas, como limpar o chão, não jogar lixo, isso agrada a Deus. Quando eu sou um cidadão dos céus na terra, ensino os meus filhos a olharem lixo no chão, mesmo que não seja o lixo que eles jogaram, mas de vez em quando a gente pode até recolher o lixo de outros. Os japoneses que nem creem em Deus fazem isso lá na cultura deles, por que a gente não pode fazer isso como crente? A nossa cidadania celestial se manifesta, inclusive, no cuidado para com esse mundo, nas coisas terreais. Como agradecer a Deus pela força, pela saúde, pelo cuidado dele com o seu corpo esse ano? Meus irmãos, cuidando dos outros, se preocupando com os enfermos. Inclusive, lembre-se de orar pelo pastor Silvio Biso. Ele veio hoje pregar hoje de manhã meio às pressas, mas a Tati está com Covid, a Gigica está com Covid, a dona Maristela acabou de sair de uma dengue, já estava suspeitando de Covid. Lembre de orar por ele. Talvez você pode fazer isso hoje à noite. Manda uma mensagenzinha para o pastor Biso. Pastor, estamos orando por você. Cuide do pastor. Cuide dos irmãos enfermos. Quem são os enlutados entre nós? Quem são as viúvas? Quem são os órfãos? Quem são os estrangeiros? Cuide deles. Meus irmãos, isso agrada a Jesus tremendamente. Porque Ele disse, cada vez que você cuida de um desses pequeninos, é a mim que vocês estão adorando. Imagina isso. Meus irmãos, e eu termino com essas palavras. Quando nós vivemos assim, reconhecendo a bondade de Deus por todos os lados, mesmo que o mundo seja difícil, e viu, meus irmãos, 2024 está aí. Eu não conheço o dia de amanhã, mas certamente ele tem as suas surpresas. Não vai ser fácil, você sabe disso.
Ao redor do mundo existem gritos de medo nesse momento, tem guerras e rumores de guerras. Preocupações, ansiedades múltiplas. Gritos do lado de fora da sua própria janela. Mesmo num mundo assim, eu e você podemos orar e viver como o pastor Martin Ricard ensinou a sua esposa e os seus filhos lá na Alemanha no século XVII. Aquela oraçãozinha é uma oração para todo crente. Porque ela diz: agora nós agradecemos a Deus com os nossos corações, mãos e vozes, pois coisas maravilhosas tens feito, nas quais seu mundo se alegra. Este Deus, desde a barriga da mamãe, tem nos conduzido. Com incontáveis presentes de amor, Ele continua sendo o nosso Deus. Que o Senhor Jesus encha o seu coração hoje à noite, e que a gente realmente comece o ano de 2024 com o pé direito, com o esquerdo, com todo o corpo que Deus deu para a gente, que é tudo santuário do Espírito Santo para a glória dEle. Que você viva nessa esperança dia após dia. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, a arte da ação de graças é a vivência da graça. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre, Senhor. Desde o início do culto nessa noite nós temos cantado isso, nós temos aplaudido isso, nós temos nos alegrado com isso, Senhor. Porque o Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa porção. E a terra está cheia da tua bondade, Senhor. Então, Senhor, nós imploramos de todo o coração que o Senhor se compadeça de nós, segundo a tua palavra. Nos ajude, Senhor, a considerar os seus caminhos, a alinhar as nossas pegadas com as tuas pegadas, Senhor. E ajuda-nos a fazer isso sem demora, apressa-nos, Senhor. Nos leva rapidamente a guardar e observar os teus mandamentos. Senhor, sem sombra de dúvidas, há muitos laços de perversos que nos enleiam nesse mundo. Contudo, Senhor, nós somos o teu povo, o povo que o Senhor escolheu para ser porção tua. Então ajuda-nos a não nos esquecermos da tua lei, Senhor. Inclusive, se necessário for, levantando à meia-noite ou no meio da madrugada, para te dar graça, Senhor. Dá-nos que sejamos companheiros uns dos outros, amigos verdadeiros, que te temem e guardam os teus preceitos, e que lembram uns aos outros que a terra está cheia da tua bondade, Senhor. Glória a Deus. E vivamos à luz da bondade e do amor de Cristo Jesus, nosso Salvador e Redentor, no nome de quem nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé, igreja, vamos cantar um último cântico de louvor a Deus, nesse